Bom, gente, voltando aqui hoje, dando sequência, fui pegar um café. Sem café não dá. Não sei se você sabe, mas foi Deus que fez o café. Então a gente tem que aproveitar. Mas deve ter sido um homem muito sábio, né? O cara que pegou o café, torrou, moeu e passou ele por um pano com água quente. Não é qualquer um que tem uma ideia dessa, não. Mas vamos lá, a Bíblia é genuína, ou seja, a Bíblia é autêntica. Os livros dela foram escritos pelas pessoas que subscrevem, das pessoas tradicionalmente atribuídas, e não existem nada forjado sobre ela. Bom, Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, eles foram efetivamente escritos por Moisés entre 1451 e 1491 a.C. Qual é que fica a questão dessa possibilidade aí? No século XIX, no início do século XX, é uma ciência chamada alta crítica. E a gente vai falar muito disso aqui nos próximos vídeos, a alta crítica. A alta crítica é uma área da teologia que diz que tenta desmentir a própria Bíblia, né? Vocês vão ver que a alta crítica é composta por pessoas que foram levantadas por Satanás para ir contra a Bíblia. As pessoas que seguem a alta crítica, eu falo tranquilamente, sem problema nenhum, que são pessoas que estão servindo diretamente ao diabo para atuar contra a palavra de Deus. Então, se você conhece alguém da alta crítica, se afasta, que essa pessoa está servindo a Satanás. Ou então refute a pessoa. Bom, esse pessoal da alta crítica dizia que era impossível que Moisés tivesse escrito o Pentateuco porque não havia escrito no tempo dele. No entanto, achados arqueológicos posteriores provaram que já havia escrita muito anterior ao tempo de Moisés, né? Por exemplo, os escritos de Hammurabi são de 1780 a.C., os tabletes de Sargon da Arcádia de 1780 a 2300 a.C., né, que mencionam a Babilônia, tabletes cuneiformes de 3200 a.C., mais o que? Enfim, né? São textos que mostram, provam, né, achados arqueológicos que provam que já existia texto escrito, né? Antes de Moisés já havia texto escrito. E outra discussão que é o seguinte: o fato do livro do Gênesis narrar coisas anteriores a Moisés significa que ou Moisés recebeu o conteúdo por revelação direta de Deus, né? Ou então que não só Moisés recebeu esse conteúdo por revelação direta, como ele tinha acesso a textos escritos por outras pessoas. Possivelmente, quem sabe, ele tivesse textos escritos por José, por Jacó, por Isaac, por Abraão, por Sem, por Noé e quem sabe até por Adão. É impossível? Não, não é impossível. Mas além de Deus pode ter, além do fato de que Deus pode ter revelado diretamente aquilo que foi escrito, né, no livro de Gênesis. Uma coisa não exclui a outra, tá? Moisés pode ter tido acesso a textos escritos, né? Mas em todo caso cada palavra ela foi inspirada por Deus, né? Tenha Moisés material à mão ou não, né? Material escrito para estudo ou não, toda ela foi inspirada por Deus. Significa que tudo que está escrito ali é verdade, ou seja, a escrita sobre o assunto é verdadeira, né? Bom, algumas provas que a gente pode ter aí é o seguinte: no próprio Pentateuco, em Êxodo 17:14, Êxodo 24:4, Êxodo 34, 27 e 28, falam que: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se. Outro: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras. Bom, esses textos que a gente viu agora, Êxodo 17:14, Êxodo 24:4 e Êxodo 34, 27 e 28,
fala justamente sobre isso. Olha o finalzinho de 28. E escreveu nas tábuas da pedra das palavras da aliança os 10 mandamentos. Então você vê que foi bem específico. Em outros livros do Velho Testamento, nós temos quais provas de que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Josué 8,31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras. Em Josué 23,6 fala: esforçai-vos, pois, muito mais para guardares e fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. 1 Reis 2,3 que fala: e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. 2 Reis 14,6 fala: porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei e de Moisés, na lei de Moisés. Neemias 13,1 fala: naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo. E Daniel 9,11 fala no final: que estão escritos na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós. Ou seja, todos esses livros confirmando que aquilo que estava escrito no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, foi escrito por Moisés. Jesus também, quando fala, ele fala especificamente que foi Moisés que escreveu. Por exemplo, disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e te mostra o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Mateus 8,4. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Lucas 16, 29. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas 24, 27. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque, se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5, 45 a 47. Em outros livros do Novo Testamento, fora de Jesus falando, nós temos Atos 15, 21, 1 Coríntios 9, 9 e Hebreus 9, 19. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e a cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, 21. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois. 1 Coríntios 9, 9. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Hebreus 9, 19. Então nós vemos aí que todos esses livros confirmam que quem escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento, né, a chamada Torá, ou Lei, ou Pentateuco, foi o Moisés. Vários escritores da Bíblia, e inclusive Jesus, falam exatamente isso. A segunda parte do Velho Testamento é chamado Os Profetas, também conhecido como Nebiim. Eu estou aqui tratando do texto massorético, né, que eu prego abertamente, que é o único texto verdadeiro, 100% verdadeiro do Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Os Profetas, né, conhecido como Nebiim. Também é conhecido como Isaías, porque normalmente é colocado, o primeiro livro, né, do Nebiim é colocado como Isaías. Então é comum também se falar o livro de Isaías, se referindo a todo o Nebiim, né, todo o livro dos profetas. Ele é composto dos profetas anteriores, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Cada um desses 21 livros dos profetas foi escrito pela pessoa na época que são tradicionalmente atribuídos. Daqui a pouco a gente vai ver um por um como é que fica. Particularmente, Juízes foi escrito por Samuel. Como é que a gente sabe disso? Pelo que a gente lê em Juízes 19:1, Juízes 21:25, Samuel 1:21, 1 Samuel 1:21 e 2 Samuel 5:6 a 8. 1 Samuel 25 até 2 Samuel 24 foi escrito por Natã e Gade, tá? Em 1 Crônicas 29 e 29.
E 1ª e 2ª Reis foi escrito por cronistas inspirados ou por Jeremias. A gente não tem uma certeza absoluta disso, mas o povo judeu ele crê nisso e realmente faz sentido. E a terceira parte do Antigo Testamento, né, na divisão que o judeu usa, que os hebreus usavam, eram os escritos, também chamado de Ketubim, né? Também é conhecido pelo nome Salmos, porque o primeiro livro dos escritos é os Salmos. Bom, tem lá Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos, que são Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, e os livros históricos, que são Daniel, Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas, né? Termina em 2ª Crônicas o livro Os Escritos. Todos eles foram escritos pelas pessoas tradicionalmente atribuídas, sendo que Ruth foi escrito pelo mesmo autor de Juízes, né? Foi Samuel. Esther foi escrito por Mordecai, né? Só que Esther 10 pode ter sido escrito por um judeu contemporâneo com acesso às crônicas dos reis da Média e da Pérsia. E 1ª e 2ª Crônicas foi escrito por cronistas inspirados e escritos selecionados por Jeremias, né? Também dizem que 1ª e 2ª Crônicas pode ter sido escrito por Esdras. Eu acho que não, mas em todo caso a comunidade da fé hebraica foi reconhecendo os textos como textos inspirados, então a gente não tem muito que se preocupar com relação a isso. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, cada um dos seus 27 livros foi escrito pelas pessoas atribuídas. Mateus foi escrito por Mateus, né, 8 anos após a ascensão de Cristo. Marcos foi escrito em 10 anos após a ascensão de Cristo. Lucas foi escrito 15 anos após a ascensão de Cristo. E João foi escrito 32 anos após a ascensão de Cristo. A gente sabe essas datas porque essas datas estão escritas nos colófonos, nos colofões, né? São aquelas partes escritas após o livro, quando se colocava assim, escrito por tal pessoa no ano tal, né? Igual quando a gente compra um livro e tem lá escrito por tal pessoa, autor tal, no ano tal, editora tal. É a mesma coisa que você tem em metade dos manuscritos do Novo Testamento. Então, dos 1.700 manuscritos aí dos evangelhos, mais ou menos metade deles você tem colofões confirmando, escritos, né, pelo copiador daquele texto, falando escrito por Mateus 8 anos após a ascensão de Cristo, escrito por Marcos 10 anos após, Lucas 15 anos após, João 32 anos após. Então você tem uma prova material dessa data aí. Outras pessoas, né, inconformadas com essa ênfase na divindade de Cristo, diziam que João tinha sido escrito 200 anos após Cristo por uma outra pessoa, só que sem nenhuma prova disso. E aí que acontece? Com o papiro 52, que foi do ano 120, né, tem trecho de João 18, comprovando que no ano 120 já existia o livro, né, o Evangelho de João, o que comprova que o Evangelho de João também é verdadeiro. Hebreus, tudo indica que foi escrito por Paulo, né, no ano 63 ou antes. E algumas diferenças de Pedro na 1ª e 2ª epístola são esperáveis. As pessoas dizem que pela diferença entre 1ª e 2ª Pedro, o estilo de escrita seriam 2 autores diferentes. Bom, destinatários diferentes ou épocas diferentes vão ter um estilo de escrita diferente, isso é normal. Mas em que nada altera a questão dele ser inspirado por Deus, ou seja, Deus garantiu cada palavra ali como verdadeira. Então nós temos ali o Pentateuco, nós falamos, Josué foi escrito por Josué, né? E Eleazar ou seu filho e Finéias podem ter escrito o final de Josué, inspirados pelo Espírito Santo. Juízes foi escrito por Samuel. 1 Samuel até capítulo 24 foi escrito por Samuel. 1 Samuel 25 e 2 Samuel foi escrito por Natan e Gade. 1 Reis, escrito por cronistas inspirados ou Jeremias, né? 2 Reis, mesma coisa.
Isaías também foi escrito por Isaías, inclusive Jesus atesta, né, dizendo que Isaías escreveu tal profecia. Jeremias foi escrito por Jeremias, sendo que Baruque foi o amanuense de Jeremias, ou seja, foi o escritor. Enquanto Jeremias ditava, Baruque escrevia. Paulo também, o apóstolo Paulo usou muito o amanuense, né? Ele ditava e outra pessoa escrevia. Esdras foi escrito por Ezequiel. Esdras não. O livro de Ezequiel foi escrito pelo Ezequiel. Abacuque pelo próprio Abacuque, Oséias pelo próprio Oséias, e por aí vai cada um dos profetas. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cada um deles escreveu o livro que tem o seu nome. Com relação aos escritos, ou Ketubim, né? Nós vimos o Torá, ou Pentateuco, os 5 livros de Moisés, a lei. Os profetas, ou Nebiim, né? E o Ketubim, ou os escritos. Nós temos salmos, aí que tá. Salmos tem um salmo escrito por Moisés, tem salmos que tem 73 salmos escritos por Davi, tem 2 salmos de Salomão, 12 de Asaf, 11 dos filhos de Coré, um salmo de Etã, tem 50 salmos anônimos, mas eles sempre foram reconhecidos como inspirados. Provérbios foi escrito pelo próprio Salomão. O próprio Salomão escreveu e publicou Provérbios 1 a 24, Provérbio 25 a 29 foi copiado dos escritos de Salomão pelo servo Ezequias. Provérbios 30 foi escrito por Agur, mas o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, selecionou e publicou. E Provérbio 31 foi escrito pelo rei Lemuel. E Salomão teria também inspirado por Espírito Santo publicado. Existe uma teoria interessante que diz o seguinte, que não existe nenhum registro desse rei Lemuel. Lemuel significa dedicado a Deus. E existe uma teoria que diz que esse rei Lemuel, na verdade, era o próprio Salomão, né? Por quê? Porque quem dava o nome para o filho era o pai. E era comum a mãe dar um apelido carinhoso para o filho. E aí a mãe de Salomão teria dado esse nome para ele, Lemuel, um apelido carinhoso para ele. E aí esse texto ele fala tanto sobre a mulher boa, né, a mulher correta, a mulher santa, que pode ser um texto inspirado pelo Espírito Santo para homenagear a mãe de Salomão, né, nos Provérbios. Enfim, é uma teoria. O livro de Jó foi escrito antes da lei de Moisés, provavelmente 2000 anos antes de Cristo, cerca de 348 anos depois do dilúvio. O livro de Jó não fala da lei de Abraão, da aliança abraâmica, não fala de nada disso. Aí a gente pode pensar que pode ter sido Moisés que escreveu, só que as diferenças entre a gramática utilizada em Jó com o resto do Pentateuco dá uma diferença. Outros dizem que poderia ser Eliú, o quarto amigo de Jó que aparece no livro de Jó bem para o final, e não escrito pelo próprio Jó, mas sim por Eliú. Cantares, que foi escrito por Salomão. Ruth, que foi escrita por Samuel. Lamentações, que foi escrito por Jeremias. Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Esther, que foi escrito por Mordecai. Daniel, que foi escrito pelo próprio Daniel, inclusive Mateus 24:15 confirma isso. Esdras, que foi escrito pelo Esdras. Neemias, que foi escrito pelo Neemias. 1 Crônicas, que foi escrito por Esdras ou por cronistas inspirados. 2 Crônicas, idem, né? Sendo que 2 Crônicas 10, de capítulos 10 a 36, não teria sido Esdras, né? Mas sim cronistas inspirados. Enfim. E com relação ao Novo Testamento, só finalizando aqui, Mateus, 8 anos após a ascensão de Cristo. Marcos, 10 anos após a ascensão de Cristo. Lucas, 15 anos após a ascensão de Cristo. João, 32 anos após a ascensão de Cristo. Atos, escrito por Lucas, logo após o Evangelho, mas com certeza antes de Paulo morrer. Romanos, provavelmente, quem sabe, ano 58 em Corinto.
1 Coríntios, ano 56 em Éfeso. 2 Coríntios, ano 57 na Macedônia. Gálatas, ano 52 em Corinto ou Macedônia. Efésios, ano 61 em Roma. Filipenses, ano 62 em Roma. Colossenses, ano 62 em Roma. 1 Tessalonicenses, ano 52 em Corinto. 2 Tessalonicenses, ano 52 em Corinto. 1 Timóteo, ano 64 na Macedônia. 2 Timóteo, ano 65 na Macedônia. Filemão, ano 62 em Roma. Hebreus, ano 63 em Roma. Provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu. Tiago, ano 32 a 37 em Jerusalém, né? Tiago, filho de Zebedeu. Existe também discussão sobre isso, né? Que se foi Tiago, filho de Zebedeu, se foi o Tiago, irmão de Jesus, né? Que teria escrito, que era pastor na igreja em Jerusalém, e que na verdade não seria ali 32 ou 37, poucos anos após a morte de Cristo, mas teria um pouquinho mais de tempo. Enfim, não é tão importante assim. O que importa é que realmente ele foi inspirado por Deus, ali escrito por Tiago. 1 Pedro, ano 64 na Judéia. 2 Pedro, ano 65 na Judéia. Judas, ano 66 em algum local desconhecido. Esse Judas seria o irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José. Irmão, meio irmão, né? Porque Jesus não era filho de José. 1 João 69 na Judéia, 2 João 69 em Éfeso, 3 João 69 em Éfeso e Apocalipse ano 96 na ilha de Patmos. Eu tenho uma discordância com relação a isso. Eu creio que Apocalipse foi escrito antes e que o último livro escrito, na verdade, teria sido 3 João, né? Tudo me leva a crer hoje que o último livro escrito no Novo Testamento foi 3 João, o último cronologicamente, né? E que Apocalipse teria sido escrito antes, até antes de 3 João, de 2 João e de 1 João, provavelmente. Bom, terminando aqui, um vídeo um pouquinho mais curto. Em breve a gente continua, tá? O próximo assunto que eu vou tratar é sobre a Bíblia ser confiável e verídica, tá? Com relação a fatos históricos, onisciência, integralidade, e o cânon fechado, né? Quais foram os livros e por que cada livro que está ali ele foi inspirado por Deus e está naquele cânon, ou seja, não tem como mais acrescentar nem tirar nenhum livro, né? Os livros que Deus inspirou, eles foram reconhecidos como livros santos, como livros divinos pela comunidade da fé, e foram reconhecidos desde o início como livros inspirados. Bom, então fica por aqui. Em breve eu continuo. Valeu.